O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Boa quinta-feira, hein? Olá, Colombo. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Alexandre. Vamos em frente. Bom, nosso primeiro assunto é um capítulo difícil da política em Brasília, uma troca de acusações, farpas entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Paulo Guedes disse que Rodrigo Maia interdita privatizações num suposto acordo com partidos de esquerda. Uma declaração dada pelo ministro da Economia depois de o presidente da Câmara dizer que Paulo Guedes interdita, por sua vez, a discussão sobre a reforma tributária. Nós separamos aqui um trecho da fala do ministro Paulo Guedes. Não há razão para interditar as privatizações. Há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas. As privatizações estão interditadas pelo Congresso Nacional, Alexandre? Ou há, no mínimo, uma má vontade com esse assunto no Congresso? Está na hora de interditar os dois, né? Você falou lá no início que é um capítulo difícil, eu diria que é mais um capítulo dessa novela entre os dois, né? Essa briga de personalidades, vamos dizer assim, para não dizer briga de egos, né? Eu acho que o ministro Paulo Guedes aí foi injusto se a gente considerar que, que o partido de Rodrigo Maia, o DEM, a raiz do DEM, chama-se Partido da Frente Liberal. Alguém da Frente Liberal seria contra a privatização e faria acordos com a esquerda? Só se renegasse as suas raízes. E depois o histórico, né? A gente vê que Rodrigo Maia foi decisivo, fundamental, aí, junto com o Centrão, na aprovação da reforma da Previdência, que foi uma dificuldade muito grande. Então, acho que está sendo injusto aí nisso, né? Nessa afirmação. Poderia até comentar lá com o pessoal, talvez até em mais um bate-boca pessoal deles, a portas fechadas, né? Porque os dois estão a serviço do país, a serviço dos brasileiros. Não dá para esquecer isso. E com esse desgaste de ambos os lados, eles também desgastam a energia do país no momento em que toda a energia é necessária para a retomada da economia, do desenvolvimento, do emprego, da renda, né, que foi atingida aí por esse movimento pandêmico. Bom, nós ouvimos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A âncora da CNN, Daniela Lima, conversou com ele sobre essa declaração, uma suposta intenção de interditar privatizações. E o presidente Rodrigo Maia disse o seguinte, deu uma resposta muito dura também, não é, Alexandre? Que o ministro Paulo Guedes está desequilibrado, foi a expressão que ele utilizou, e sugeriu que o ministro assista ao filme A Queda, que narra as últimas horas do ditador Adolf Hitler no poder. Há retorno para essa relação depois de declarações tão duras como as dadas, especialmente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, muito irritado com essa acusação feita a ele? E até que ponto isso prejudica o país, não é, Alexandre? Porque, sem levar em consideração os nomes aqui, são duas figuras institucionais muito relevantes, especialmente nesse momento que o país atravessa, né? Pois é, eu acabei de tocar nesse ponto, né? A Constituição diz que os poderes são harmônicos, né? Felizmente, os dois não estão... O significado não é uma briga entre executivo e legislativo, é uma briga entre duas pessoas, duas personalidades, né? Já que ele fala em filme, eu lembro de um faroestão que dizia o rio sem retorno, né? Enfim... Parece risível isso, mas sai Celso de Mello e entra Rodrigo Maia nas citações, recordações de Hitler. Aliás,
já que você citou o ministro Celso de Mello, Alexandre, o nosso próximo assunto é exatamente a substituição do ministro Celso de Mello. Os nossos analistas trouxeram hoje a informação que o desembargador Cássio Nunes, lá do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, piauiense, busca apoio no Senado agora, apoio político, para ocupar a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta agora no mês de outubro, que começa hoje. A indicação caberá ao presidente Jair Bolsonaro. A indicação não está formalizada, mas sinalizada. Ele já teria afirmado a ministros do Supremo Tribunal Federal que Cássio Nunes é um dos favoritos ao cargo do decano. É um nome, não é, Alexandre, que não aparecia em nenhuma lista de cotados, em nenhuma lista de favoritos, até ontem de manhã, quando foi descoberta a reunião de anteontem à noite entre o desembargador, o presidente e outras autoridades. Como é que você avalia o perfil deste possível substituto do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, hein, Alexandre? Pois só não está formalizado, mas já está decidido, né? O nome dele é Cássio Nunes Marques, né? Por isso, ontem, para o Daniel, eu disse, não vou entrar em bolsa de aposta. Bolsa de aposta é uma coisa muito aleatória, né? Na verdade, o presidente o conhece há mais ou menos um ano, gosta dele, fez a avaliação. Olha, o presidente está há 29 anos no Poder Legislativo. Ele sabe o que é a independência de poderes, né? Ele evitou que dissessem que ele ia considerar que o Supremo tinha que ser o hospedeiro de um assessor próximo dele, né? Não vai acontecer isso. Respeito ao Supremo. Respeito ao Legislativo, ao Senado. Ele primeiro auscultou o Senado e teve sinal positivo de que sim, é possível ter mais de 41 votos, os necessários, né? Então, em respeito ao Senado e em respeito ao Supremo, ele vai sugerir ao Senado o nome do piauiense. É o primeiro nordestino depois do ministro de Sergipe, ministro poeta... Carlos Aires Brito. Bom, não venha... O ministro Carlos Aires Brito. Obrigado, Colombo, né? Piauiense, formado em Direito, com especialização na Itália, na Espanha, em Portugal, né? Especialização em Direito Tributário em Faculdade de Direito do Ceará. Ele foi juiz da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, em Teresina. Ele é de Teresina, tem 48 anos. É bom a gente já dar a biografia dele, porque... né? Que mais? Ele está desde 2011 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é aqui em Brasília, que abrange a maior parte do país, né? E é considerado lá como um dos mais rápidos, mais produtivos. Ele resume o voto. Ele não fica, olha, vai nos evitar, né, ficar ouvindo aquelas 2 horas de voto sem entender. Ele não é de linguagem rebuscada, de fazer um ensaio, né? Ele resume o voto. É muito produtivo. É muito rápido, muito claro, muito simples nas suas decisões. Ele foi indicado por Dilma, foi nomeado por Dilma depois de uma lista fornecida pela OAB, né? E aí o presidente auscultou a presidência do Senado, senadores, ministros do Supremo. Ele foi muito bem recebido, o nome foi bem recebido em geral no Supremo, foi bem recebido em geral no Senado, né? Então, está aí. Esse será, né? É bom que a gente diga, né? Não é o presidente que decide, quem decide é o Senado. O presidente vai indicar ao Senado. O Senado vai ouvi-lo, vai sabatiná-lo para saber o saber jurídico dele, para conhecer o saber jurídico, e depois vai votar. Aí, tendo votado, o Senado diz ao presidente, é o que está na Constituição, diz ao presidente, aprovado ou não aprovado, né? Aprovado, e aí o presidente fica autorizado a nomeá-lo para o Supremo. É assim que vai acontecer.
Bom, vamos falar um pouquinho de desemprego agora. Mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados, segundo dados do IBGE. No segundo trimestre, a taxa de desemprego bateu um recorde, alcançou 13,8%. Mas, por outro lado, o Ministério da Economia anunciou também o crescimento dos postos com carteira assinada em agosto. Foram 249 mil vagas, o que significa o segundo mês consecutivo de saldo positivo em carteiras assinadas, na criação de postos de trabalho com carteiras assinadas. A equipe econômica já confirmou que vai prorrogar até o final do ano, Alexandre, aquela medida, aquele acordo que permite que trabalhadores tenham uma jornada menor de trabalho, por sua vez, recebam um salário menor em troca da manutenção do emprego. Como é que você avalia esses dados todos, Alexandre, e projeta o mercado de trabalho formal, especialmente, para daqui em diante? Está em recuperação, né? Agora, em primeiro lugar, esse recorde aí é recorde, sim, da taxa. Eu vi os números do IBGE, é recorde da taxa. Agora, eu não sei por que não é recorde de número de desempregados. O próprio IBGE mostra que, ao fim do primeiro trimestre de 17, foi o último trimestre de Dilma, né? Eram 14 milhões e 200 mil os desempregados. Mas a taxa era 13,7, agora é 13,8. Né? Mas é menos desempregado. Eu não entendi bem isso. Né? Agora, o fato, né, o que está acontecendo é o seguinte: agosto, por exemplo, eu nunca vi coisa igual. As vendas de agosto subiram 13,4% em relação a agosto do ano passado, quando não tinha pandemia. Né? Assim como o desemprego da Dilma, naquele tempo não tinha pandemia. Né? Foi outro tipo de vírus. Né? Então, o que a gente viu, a recuperação começou em julho, né? Aumentou em agosto. O que aconteceu em agosto? Houve 990 mil demissões, mas houve 1 milhão e 200 mil contratações. Essa é a projeção do futuro, né? Com carteira assinada. E aí a gente pensa, né, naquele ideograma chinês que junta crise e oportunidade. Será que não está sendo essa oportunidade de legalização que vai explicar as vendas de agosto tão maiores que as vendas de agosto do ano anterior? É que as pessoas passaram para a legalidade, passaram a emitir nota, pagar imposto, e o Ministério da Economia pôde controlar. Pessoal que saiu da rua, né? Aqueles invisíveis que estão se tornando visíveis, que sentiram a insegurança deles, insegurança jurídica, inclusive, insegurança econômica, insegurança de renda, e resolveram se legalizar. A gente está vendo aí que de abril para cá aumentou em 1 milhão o número de empresas, principalmente micro e pequenas empresas. Então parece que a gente, nessa oportunidade da crise, a gente está se legalizando, entrando em outros caminhos, né? E a perspectiva é boa. Né? De março a junho, a gente não pode esquecer isso, que o Fique em Casa tirou 1.566.000 empregos, segundo o CAGED. Também tem isso, é a responsabilização, as responsabilidades na administração dessa pandemia aqui no Brasil. Mas eu termino dizendo que os números mostram otimismo em relação à recuperação brasileira. É o famoso, eu vou repetir aqui, o Paulo Vanzolini, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O brasileiro está pondo isso em prática. Bom, e tem um assunto para a gente tratar aqui também, Alexandre, que você certamente ao longo desse tempo todo aí em Brasília já ouviu muitas e muitas vezes, idas e vindas, promessas, desmentidos. A Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção vai promover hoje, quinta-feira, dia 1º de outubro, um debate na Câmara dos Deputados sobre a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, que acaba com o foro especial por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Um tema que está parado, a última vez que andou, fez com que parasse a partir de 2017 lá na Câmara dos Deputados e desde então continua parado. A última proposta é do senador Álvaro Dias. Qual é a sua avaliação sobre foro privilegiado, Alexandre? Quando as pessoas em geral ouvem falar nisso, sentem que se trata de que é algo injusto que é feito
criado e mantido para proteger político que pretende se esconder atrás de algum benefício não merecido dado a ele pela legislação. É isso? O foro privilegiado deveria acabar de uma vez por todas? Deveria haver alguma gradação? Qual a sua avaliação? Início do capítulo de Direitos e Garantias Individuais da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí a gente ouve falar em foro privilegiado, da urticária. Né? Os congressistas têm que demonstrar para os seus patrões, o povo, para os seus mandantes, para aqueles que os elegeram, que não é verdade o que dizem dos legisladores que fazem leis pensando em si próprios. Será que um dia essa lei pode me pegar mais adiante? Então vou fazer lei com saídas. Né? Foro privilegiado é um deles, mas não adianta só o foro privilegiado, porque é a prisão em segunda instância. Né? A tornozeleira para casos mais leves. Mas tem gente com tornozeleira em casa que meteu a mão no dinheiro do trabalhador. Todo o dinheiro tem origem no trabalho. E meteu a mão no dinheiro. Olha só, prisão domiciliar. Olha, quem está na prisão domiciliar? Só dois casinhos. Marcelo Odebrecht, Paulo Salim Maluf. Quantos milhões de brasileiros gostariam de estar nessa gaiola de ouro? Essa é a prisão domiciliar, palácios, né? Com tudo, com todos os serviços. Então, gente, é por isso, por causa dessas leis, que a gente vê no noticiário dos últimos dias um Witzel, um comandante Moisés de Santa Catarina, um Helder Barbário do Pará. Né? São pessoas que continuam a apostar na impunidade ou nas penas leves ou nas enrolações nos tribunais que levam à prescrição e levam a esse tipo de decisões que dão urticária na gente. Bom, lembra o caso, inclusive, da deputada Flor de Lis agora, não é, Alexandre? Acusada de ser a mandante do assassinato do marido. Medidas restritivas que o Ministério Público e a polícia entendiam serem adequadas para o prosseguimento das investigações não puderam ser tomadas exatamente por causa do foro privilegiado, da imunidade parlamentar. E nós não estamos falando aqui de um crime relacionado ao mandato, né? É uma acusação de ser mandante de um assassinato, né? Até que ponto chega essa proteção a uma categoria efetivamente privilegiada de brasileiros, né? O objetivo do privilégio é garantir a imunidade parlamentar. O homicídio não tem nada a ver com imunidade parlamentar, né? É a pessoa poder falar o que quiser e não ser punida por isso. Não é ministro Alexandre de Moraes, né? Que pegou até deputados e senadores que falaram isso. Isso é imunidade parlamentar, não foi crime comum, né? Mas, enfim, são coisas que precisam ser mudadas. Nós temos que exigir essas mudanças dos nossos empregados lá no Congresso Nacional, dos nossos representantes. Alexandre, boa quinta-feira então e até amanhã, hein? Até amanhã.